Graças a Deus, queridos, estamos de volta nessa quarta-feira com o programa Palavra Rema, um programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus. E eu quero mandar um grande abraço ao pastor Jailson, né? Pastor Jailson, lá de Penha, que nos cedeu aí os seus colaboradores, obreiros, para estar aqui conosco nesta semana. Muito obrigado a ele, a toda a igreja de Penha. Tive o prazer de participar com vocês de uma Santa Ceia. Para mim foi um privilégio. Que Deus abençoe a todos, queridos aí de Penha, nossos rádio ouvintes aí. Nós temos uma grande audiência na cidade de Penha, Armação. Tu é pastor ali em Armação, né? Pastor Isso, o bairro Armação, a localidade... Felipe José. Isso. O bairro Armação, a localidade é conhecida pelo apelido Mariscal, e o nome da congregação é Jardim Tapajós. Amém. Eu nasci e me criei na Assembleia de Deus, e na década de 60, começo de 70, o meu pai, junto com meu tio, abriram algumas igrejas. E a igreja de Gravatá, foi eles que começaram ali, naquela região, Gravatá, Santa Lídia, aquela igreja ali. A pessoa, quando vou lá, ainda me conta que com o meu irmão, já que faleceu, o bispo Samuel, ele andava de fralda ali, naquela época, no começo, na igreja, né? O meu tio, ele era casado com a filha do pastor Miranda. O pastor Miranda, eu acho que foi o primeiro ou segundo pastor da Assembleia de Deus aqui em Itajaí. O pastor Miranda, né? Foi lá, quando começou a igreja aqui em Itajaí. É isso já lá no século passado, né? E nós temos aqui o evangelista Arnaldo. Evangelista Arnaldo, que Deus abençoe, querido. Amém, pastor José Carlos. Um prazer imenso poder compartilhar com os nossos telespectadores e também os ouvintes da 106 esse programa maravilhoso aí. Palavra Rema, é isso? Palavra Rema. Palavra Rema. Deus em Cristo abençoe. Vamos continuar comentando aí o livro de Mateus. Amém. E a você, querido, que está conosco, muito obrigado. Quero mandar um grande abraço ao meu grande amigo, irmão Renault. Irmão Renault ali, a sua esposa, a família. Sempre quando eu posso tomar um café com eles ali, aquela coisa de deixar o crente forte, bonito, roliço, né? Uma bênção, irmão Renault é uma bênção. Irmão Renault, que Deus abençoe, querido. Meu amigo já do século passado, Deus abençoe, amém? Olha só, então vamos com você, pegue Bíblia, caneta, papel, que nós vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, com o programa Palavra Rema. E estamos estudando aqui a Bíblia. E hoje estamos indo bem devagar, né? Versículo aí. Estamos lá em Mateus, no capítulo 12. E nós lemos no versículo 24, onde os fariseus, quando a multidão começou a dizer que ele era o Messias, se apavoraram e disseram que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Quer dizer, se você perdeu o programa anterior, o Yarley vai colocar aqui os nossos endereços. Você vai lá na rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você desejar. Está lá, os programas estão ali para você assistir, né? Então assista ali os nossos programas. E nós vamos entrar agora no 25, evangelista Arnaldo. Versículo 25 diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha só, versículo. E Jesus conhecia os pensamentos dele, quer dizer, revelado pelo Espírito Santo. Olha só, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é destruído. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A ideia da declaração que é de Satanás não se opõe-se a si mesmo. Satanás não vai contra si mesmo. Não possui alguém com um espírito maligno, depois joga esse espírito fora.
Satanás, Jesus está dizendo que Satanás não se divide contra si mesmo, não vai botar um espírito numa pessoa maligno, depois vai querer que esse espírito saia. Então Jesus está falando sobre isso, o reino que se divide. E essa é muito interessante para os nossos dias. Isso serve tanto para Satanás. Jesus não diz que só Satanás, diz que todo o reino dividido contra si mesmo, seja o reino de Satanás ou o reino dos céus. Perfeito. O próprio texto de Amós diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então toda casa que ela está dividida, ou reino, ele corre um grande perigo de ir à falência. E Jesus está mostrando para nós no versículo 25, que este reino, o reino que está combatendo o mesmo, na grande realidade não é. Porque o texto vai ser claro em dizer que na mentalidade dos fariseus, demônios lutam contra os demônios. Mas dentro da visão do reino do mundo espiritual, não. Eles corroboram um com os outros. A graça que temos é o poder de Deus em nossas vidas. Porque no versículo 26 ele diz, Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio, como poderá então substituir o seu reino? Ou seja, este reino espiritual, o reino das trevas, ele é um reino que ele está unificado. Mas, na verdade, o nosso reino também, o reino de Deus, ele não é um reino neutralizado, ele é um reino unido. O reino de Deus, ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. E no 26, tu vai ver que Jesus, ele diz que Satanás tem um reino, que é o reino das trevas. Ele não diz que não tem um reino. Diz, se Satanás expulsa Satanás contra si mesmo, está dividido. Como, pois, substituirá o seu reino? E nós temos o reino das trevas e o reino dos céus. Né? O reino dos céus é com Jesus. Jesus não diz que não tem um reino, mas diz que tem um reino das trevas. E o reino substituído, nós vimos muito isso, o reino de Deus brigando entre si. Justamente, pastor José Carlos, Jesus, ele traz isso à tona e ele fala o seguinte, existe um princípio aqui, para que haja crescimento, para que evolua, para que vá para frente, para que dê certo, não pode estar dividido. Então ele está dizendo o seguinte, se o reino das trevas ele está falando, estiver dividido contra ele mesmo, eles não vão prosperar. Então, não pode que eu esteja expulsando por Beelzebu, porque se eu estivesse expulsando por Beelzebu um demônio, eu estaria dividido. E já que eu não sou do reino das trevas, eu sou do reino da luz, é por isso que eu expulso, porque eu sou contrário ao reino das trevas. No reino de Deus, vale a mesma regra. Um reino dividido não prevalece, não subsiste, não dá certo, não cresce, não evolui. Precisa haver união, porque se não tiver união, vai desfazer o reino. É o que diz o Salmo, né? Ó, quão bom e quão suave os irmãos vivam em união. Alguns lêem muito rápido e eles pensam que é união. Que vivem em união, arrancando a cara, a cor um do outro, e não é assim. Né? Viver em união. É o reino que tem. Olha só o que diz no 27, evangelista. O 27 diz, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsarão então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu expulso por Beelzebu, que nós viemos falando aqui, expulso demônio, o espírito demoníaco, por quem os expulsarão então vossos filhos? Os fariseus e os seus discípulos diziam que eles expulsavam demônios, mas na realidade não faziam porque eram de Satanás também, né? Quando Jesus fala isso. Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. A palavra filhos refere aos discípulos dos fariseus. Quando Jesus fala dos vossos filhos, fala aos discípulos dos fariseus. Perfeito. Quer dizer, Jesus, por meio de expor essa pergunta, não negou nem afirmou que eles de fato realmente expulsavam demônios. Ele utilizava a declaração que somente como discussão para provar ao seu ponto. Vinha falando aqui com eles. Verdade. E Jesus aqui está mostrando justamente aquilo que nós comentávamos há versículos anteriores. Jesus está mostrando sobre o reino de Deus sendo estabelecido. O reino de Deus está entre vós, e já que o reino de Deus está entre vós, ele precisa destituir o outro reino que está dominando.
E aonde eu chego para destituir. Porque não tem como dois reis operar no mesmo reino. Só existe um rei. Não tem como. Ele está dizendo, se o espaço é meu, eu cheguei aqui, o espaço é meu, todo o reino das trevas precisa sair, precisa ser dissipado. E o que eles estão dizendo não é isso. O que eles estão dizendo é porque ele é rei das trevas também. Jesus, mas como se eu sou rei das trevas se eu estou expulsando as trevas? Não tem como. Não existe meio. Não tem como. Olha só o que ele diz. É por isso, pastor José Carlos, que o versículo 27, ele causa em mim um grande temor. Porque a falta de conhecimento daqueles que deviam ter conhecimento, porque eles eram os fariseus, eles estudavam a lei, conheciam a lei da maneira literal e não prática, com os senhores é verdade que eles eram mal praticantes da palavra, mas o versículo 27 vai dizer que quem será juiz deles serão os demônios. Ele vai trazer essa realidade ao coração deles. Então a falta de conhecimento nos subjuga a um reino maligno, a um reino de perversidade. É por isso que o senhor mesmo estava comentando, que às vezes alguns entre eles ficam gladiando entre o reino, porque eles não conhecem este reino que é o reino de Deus. É por isso que no versículo 28, Jesus vai dizer assim, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha só, mas se eu, pelo Espírito de Deus, ponto. Jesus não expulsava demônio porque ele era Deus. Ele expulsava o demônio como um homem cheio do Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. Pelo Isso é Espírito de Deus. maravilhoso. Porque João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus era Deus, faz parte da Trindade. Mas ele não expulsava o demônio porque ele era Deus. Ele expulsava o demônio porque ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. É pelo Espírito de Deus que ele expulsava. Quer dizer, você tem autoridade, não é porque eu sou tal, eu chego, eu expulso porque eu sou tal, não. Você faz isso porque o Espírito de Deus está com você. Nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Tu vê que mesmo Jesus sendo Deus, não ele diz, não, eu expulso porque eu sou o cara, não. Eu expulso porque eu tenho o Espírito de Deus. Ele poderia dizer, eu expulso porque eu sou Deus. Mas não, eu expulso porque eu tenho o Espírito de Deus. Eles estavam nos dando exemplo. Eles estavam nos ensinando. Porque aqui ele está ensinando os seus discípulos. Tudo que ele está fazendo, ele está deixando de exemplo. Nenhum momento Jesus, ele era o cara. Por dizer, ele era e era o cara. João diz isso. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele era. Ele era a palavra. Deus dizia, haja luz. Quem fazia era Jesus. Havia luz. Ele é a palavra. Deus diz, assim será a palavra em Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. E prosperará para aquilo que a tem enviado. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, João diz, para destruir as obras do diabo. Mas em nenhum momento ele disse, eu sou não. Eu expulso pelo Espírito de Deus. Não é porque eu sou Deus. Ele era o único que estava aqui e podia dizer, Verdade. eu tenho. Era o único. Verdade. Mas ele não usou isso. Não usou pela humildade que tinha. Se fez servo. Ele deixou isso sempre muito claro, né? Em certa feita, alguns capítulos adiante também, Jesus diz assim, quem diz os filhos homens que eu sou? Uns dizem que tu és o profeta Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem, e eles vão dizendo tudo. Jesus diz, e vós, quem dizeis? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz, pois é, mas não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, através do Espírito dele. Então o que Jesus estava mostrando ali, Pedro, vai devagar, porque o que tu sabe, tu não sabe de ti mesmo. Porque Pedro ali na frente, logo 10 versículos para frente, Pedro iria ser usado pelo inimigo. Justamente. Então, na mesma sequência. Pedro, se não for o Espírito de Deus, Pedro, quem és tu? E é interessante que Jesus dá mais um exemplo ali nesse episódio, porque ninguém pode entrar na casa de um homem valente, furtar, roubar, levar embora, arrastar os seus bens e a sua propriedade, a menos que ele amarre o homem valente. E novamente, contra a lógica, não há argumentos. Satanás é um adversário vencido. Caso contrário, Jesus não poderia estar se apossando da sua propriedade. Jesus chega e diz o seguinte, chegou o rei que vai agora tirar o teu trono da vida desse homem e vai estabelecer o trono dele na vida desse homem através do Espírito Santo de Deus. Então pode ir embora, porque não tem como nós dividir esse corpo aí. Não tem como nós dividir esse coração e essa vida. Pode ir embora.
Olha só, ele expulsa, ele vem assim, ó, porque eu expulso demônios, quer dizer, espírito demoníaco. Certamente é chegado o reino de Deus a vós. Ali ele coloca os fariseus em uma posição indefensável. Se o Espírito de Deus realmente nele operava, e ele tinha posto que é claro que tal coisa não se poderia fazer sem o Espírito de Deus, então deveria admitir que ele é o Messias. E sua acusação lhe resultou como lhe saiu do tipo pela culatra. Quer dizer, o que eles vieram fazer? O tiro saiu pela culatra. Se eu sou do Espírito Santo, o reino de Deus é chegado até vós. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus, né? Nós estamos falando quando Jesus chegou e disse que o Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado até vós. Olha só o que o Evangelho falou no versículo 29, presbítero José. Ou ainda como pode alguém entrar na casa do homem forte, roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo. Só depois disso será possível saquear a sua casa. Porque se alguém entrar na casa de um homem valente, Satanás se representa aqui como valente, mais forte do que homens. Saquear os seus bens, fez o que fez Jesus na cruz. Olha só, pega lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Saquear os seus bens, o que fez Jesus na cruz, sem primeiro manetar ao homem valente. Somente Jesus poderia atar a este homem forte, então saquear a sua casa. No Calvário, Satanás foi derrotado totalmente. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e o 15. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha só o que diz aí. E cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Dispôs tudo. Poderes, potestades, cancelou a dívida que era contra nós. O que nós tínhamos, o que nós vimos, Jesus cancelou aonde? Na cruz. Jesus vence atrás onde? Na cruz. A cruz é prova de vitória. Para muitos olhavam para ele e estava derrotado. Mas ali ele estava triunfando sobre Satanás, sobre poderes, sobre potestade. Estava amarrando o valente, estava destruindo o valente e destronando o valente. Porque aqui tem o valente, mas Jesus é mais valente do que o valente. E quando ele chega, ele é mais poderoso do que o valente. Por isso que é interessante isso e vale para uma aplicação para você, telespectador, que está aí do outro lado da tela e também aos nossos ouvintes da 106 FM. Querido, às vezes você pensa, mas o valente já pegou aquele meu filho. O valente já chegou na vida daquele meu familiar. Quero dizer para você que Jesus é mais valente do que o valente. Ele é mais poderoso do que Satanás. Amém. Ele tem todo o poder. Todo o poder, disse Jesus, foi me dado nos céus e na terra. Quando ele chega, ele amarra o valente, ele maniata o valente e ele manda o valente embora, porque a casa é dele. É verdade. É isso que nós temos que ver, que não há coisa que Jesus não possa fazer. Verdade. Nós achamos ser muito importante e nós muitas vezes limitando Deus. Nós queremos botar Deus numa situação que isso Deus faz, isso Deus não faz. Queremos limitar Deus. Nós esquecemos que se você está doente, você está doente, tem uma doença de pele, e você sabe que lá em Curitiba tem um especialista,
para essa doença de pele que você tem, você vai em Curitiba. Sim, Você vai dar um jeito. sim. Vai falar com um parente, vai pegar um carro, vai dar um jeito, você vai dar um jeito de ir lá em Curitiba. Verdade. Porque lá tem um especialista na sua área. Deus, ele é especialista nas causas impossíveis. Jesus disse, o meu Pai é especialista na causa impossível. Você que tem uma causa impossível, procure Deus. Procure Deus, vá a Deus. Porque Deus é especialista nessa causa. É isso que o Evangelho disse. Ele é maior. Satanás foi destronado. A Bíblia diz que ele foi... O que é destronado? É quando perde o seu trono. Esse reino que existia aqui, existia porque não existia ainda a cruz. Não tinha passado ainda pela cruz. Perfeito. A partir do momento que passou pela cruz, ele foi destronado. Porque hoje só tem um reino. É o reino que você foi chamado para fazer parte. Que eu fui chamado para fazer parte. É o reino dos céus. Se nós entendêssemos, evangelista, nós entendêssemos, presbítero, o privilégio que nós temos de fazer parte desse reino, que é o reino dos céus. Verdade, pastor. A E é um importância, reino de poder. muitas vezes nós não damos importância a isso. Nós damos importância a tantas coisas e não damos importância ao reino. Querido, o que você tem não tem importância. Quem sabe você tem um carro que vale muito, daqui a pouco esse carro está velho. Acabou. Não tem mais valor. Mas o reino não. Você faz parte desse reino. Que aqui tem um reino, hoje só tem um reino. O reino dos céus. A qual você foi chamado, foi feito para fazer parte deste reino. Você possa entender isso. Entender isso e estudar. Como é que você entende? Estudando a palavra de Deus, querido. Nós temos aqui, ali em Penha, tem a escola da Itade, ali de Penha. Vai ali estudar a palavra de Deus. Procure ali eles, procure. Vai estudar um pouco a palavra de Deus. Querido, procure uma igreja perto da sua casa. Hoje, infelizmente, que nós estamos vendo num dia que muitas pessoas têm uma facilidade de acreditar na mentira do diabo e têm dificuldade de acreditar na verdade de Deus. Tem dificuldade de acreditar. Querido, Deus tem obras para fazer na tua vida. Você precisa estudar. As pessoas dizem o seguinte, eu não preciso mais congregar porque eu sou igreja. É uma mentira do diabo. Você não é igreja. Você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Mas não é igreja. Igreja precisa ter mais. E Jesus só tem compromisso com o coletivo. Você não vê em nenhum momento Jesus tem compromisso com o individual. Não. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ali é igreja. Precisa ter coletivo para ser igreja. Se você cortar um seu dedo, perder uma parte do seu dedo, você coloca ele lá na geladeira. Pode colocar ele no freezer. Dali uma semana você vai olhar e é o seu dedo. Parece o seu dedo, é o seu dedo. Mas ele não gruda mais porque está morto. Ele morreu. Tem gente morrendo em casa. Estão morrendo porque foram enganados por Satanás. Querido, venha fazer parte desse reino, do reino dos céus. Procure, eu moro ali por armação, naquela imediação. Procure o presbítero José. Procure, ligue para ele. Daqui a pouco, sexta-feira, ele vai estar dando o telefone aqui, ligue. Ele vai na sua casa fazer uma visita. Vai lá, se frequente com Deus, querido. Vamos para o céu. Vamos para o céu, você está indo para o céu, nós estamos para o céu, querido. O céu é nosso destino, querido. Você foi criado, foi gerado para ir para o céu. Agora, Deus respeita o teu livre-arbítrio, a posição é tua. Depende muito de você. Depende muito de você. Não é o versículo do momento, mas já cito aqui, mais para frente vai ser comentado, mas Mateus 24:35, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo que é visível vai se acabar. Tudo é perecível. Tudo é perecível. Mas a palavra de Deus, ela é eterna. Nós moramos em umas regiões mais bonitas do mundo. É por aí, sabe? Uma região mais bonita do mundo nós moramos. Mas tudo que você viu, tudo que você vai ir, aí o pessoal de Penha vai ir, ver essa praia bonita, tudo isso um dia vai se acabar. Esse céu e essa terra vai se acabar. João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o que existia já não existe mais. E esse novo céu e essa nova terra está sendo preparado para o seu povo, para nós como igreja. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Mas vamos ler aqui o 30, né? Nós estamos no 30, vamos lá no 30. Pode ler, presbítero. Quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Jesus vem dizendo aos fariseus, quem não é comigo
é contra mim. É impossível tomar uma posição neutra. Ah, não, porque hoje estou em cima do muro. Não sou nem Deus nem do diabo. Não existe isso. Deus quer posição. Quando Jesus fala à igreja, diz, olha, eu te encontrei que é mono, eu queria te vomitar. Dá nojo ser mono, não ter posição. Antes fosse frio ou quente, essa posição. Mas nem posição vocês têm. Isso tem nojo, tem ânsia de vômito. E Jesus diz aqui, ó, quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim. Não existe posição neutra a respeito de Cristo. A palavra contra detona oposição intensa. Aí ele vem, quem comigo não ajunta espalha. Refere verdadeiramente uma pessoa não pode estar com Cristo e contra seus verdadeiros interesses. A presença do Emmanuel é tudo e é para todos. Quer dizer, Jesus é claro. Se você não está com Jesus, você está contra Jesus. Não existe neutralidade. Não, eu não sou. Existe um pensamento burro de ignorante. Quando eu falo ignorante, eu falo na forma não pejorativa, mas na forma de falta de conhecimento. Não. Quando Jesus voltar, eu dou um jeitinho. Eu grudo na saia da minha mãe, vai grudar porque ela vai ficar. A saia fica. A mãe sobe, a saia fica. Porque Deus não vai levar a saia, vai levar a mãe. Né? Tem um pensamento neutro aí, que, querido, não é assim, querido. Mas não vamos falar mais sobre isso, né? Nós estamos chegando ao final amanhã. Presbítero José, muito obrigado. Pastor José Carlos, a todos os telespectadores, ouvintes da Rádio 106.7, uma alegria estar com vocês. Mantenha-se ligado nessa semana estudando a Palavra de Deus, porque ela é vida e vida com abundância. Evangelista Arnaldo, obrigado e esteja orando por nós. Obrigado, pastor José Carlos. Obrigado a todos os nossos telespectadores e também ouvintes. Deus em Cristo os abençoe. Vamos orar. Curve a tua cabeça onde você estiver e vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais este momento que passamos aqui, falando sobre a Tua Palavra, nesse programa maravilhoso, e nós sentimos a Tua presença aqui. Sabemos que o Teu Espírito flui através das letras. Continua, Senhor, orientando os Teus filhos, Senhor, pela Tua Palavra, e que o Teu nome sempre seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu quero agradecer a você que está conosco. Permitindo Deus, nós amanhã estamos nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, mais um programa Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.